Olá, pessoal, vocês estão nos ouvindo? Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui as pessoas que já estão aqui conosco. Estão ouvindo? Tudo bem, Natália, Josiane, Ronaldo? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso encontro do ICBR, mais uma reunião de atualização. E hoje nós vamos tratar de assuntos importantes para 2025. Então, você que está aqui com a gente, fica até o final. Você que precisa de pontuação no CRC, a nossa palestra será pontuada, então fica aí um ponto positivo também. Quem tiver dúvida, tiver questões, manda aqui para a gente. Nós do ICBR vamos atender a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer as apresentações. Eu sou a Camila Oliveira. Para quem não me conhece, nós estamos aqui coordenando a equipe de assuntos tributários do ICBR. E o nosso convidado de hoje, mais que especial, é o André Bortolino, que é perito judicial, tem uma larga experiência na tributária e vai aqui nos ajudar a entender quais são os impactos que nós vamos enfrentar em 2025. Por favor, André. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado, ao ICBR pelo convite. Obrigado à professora Camila, parceira de longa data. Sim. Como introdução, venho atuando na perícia tributária, mais recentemente, mas estou no tributário desde 2001, passando tanto por multinacionais, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, empresas de auditoria, e mais agora, recentemente, trabalhando diretamente com o tributário. Acho que só como uma introdução, independente de estar na perícia, a gente precisa estar sempre se atualizando, Então, quando a gente fala em norma, se tem alguma norma que muda mais que a tributária, eu ainda não sei, Então, agradeço aí o convite, vamos conversar, tentar aí colocar uma atualização, pelo menos, aí do que está por vir. Um recado. Pessoal que quiser mandar perguntas e tudo mais, pode fazer, e a gente está vendo ali, ó. Então, é só acompanhar, tá bom? Lembrando que essa é uma reunião técnica, então esse é um formato que a gente vai passar a ter a partir de agora. Quem tiver interesse em participar, quem está falando é André Pires, tá? Do ICBR aqui também. E quem tiver interesse em levar a reunião para dentro do seu escritório, quiser apoiar, depois manda mensagem para a gente, o diretoria@ecbr.com.br. Hoje nós estamos aqui no escritório da Tática, da Lineu Globo, que é a empresa de auditoria, inclusive que do nosso querido Aderbal Hope, que é presidente do conselho do ICBR. Então, por favor, quem tiver interesse, nos avise, que nós levaremos aí a reunião técnica do comitê tributário para o seu escritório também. Você pode convidar quem quiser, clientes e tudo mais, tá bom? Vamos lá, Camila. Perfeito. Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Aqui o nosso intuito é trazer a atualização que vai nos impactar em 2025. Nós tentamos buscar as atualizações até a data de ontem, para que vocês possam aí se preparar, buscar entendimentos. O que é o foco aqui, Nós vamos tratar em duas frentes. A primeira frente, o professor, o mestre André, vai discorrer um pouquinho do que nós vamos encarar em 2025 com relação à reforma tributária. E depois eu vim aqui com a parte um pouco mais técnica, mais de obrigação acessória, para nos contextualizar aí de demandas que já temos em vista. E para você que está assistindo a gente, não se preocupe, vocês vão receber todo o material com detalhamento, base legal, detalhamento de alguns campos, de algumas obrigações acessórias que vão mudar. Então, vocês vão receber todo esse material depois do e-mail de vocês, no e-mail que vocês fizeram a inscrição. Então, mestre, por favor, discorra aí um pouquinho do que nós vamos encarar com relação à reforma tributária, que já é uma realidade. Vamos lá, Acho que todo mundo está apreensivo com a reforma. As notícias desses dias, a preocupação maior é em relação à aprovação. Então, o que a gente tem? A gente tem a necessidade da aprovação do PLP 68 de 2024, que é a lei complementar. Essa lei complementar, ela teve, coincidentemente, 2.024 pedidos de emenda, sendo acatadas mais ou menos 650 emendas até ontem, tá? 659. Então,
Em relação a isso, né, a gente vai entender todo esse pedido de emenda, logicamente que é o quê? O interessado, né, em determinado assunto vai solicitar essa alteração via emenda. Então, o que a gente precisa ter? Acho que eu não vejo, como isso não passar agora, né? Está sendo feito um trabalho, então muito provável a gente tenha aprovação, né, dentro desse ano, ok? Então aí começam a vir as necessidades. 2025, né, quando a gente vai adentrar, eu tenho algum impacto, falando de impacto de novos tributos dentro de 2025? Eu poderia falar assim, não, eu não tenho. Só que onde eu tenho impacto, né? Eu tenho impacto no TI, né? Eu tenho impacto, né, junto à contabilidade, aos programas contábeis, SAP e outros programas. Eu tenho, na verdade, impacto junto ao TEX, que é quais adequações vão ser feitas dentro de 2025 ou que já foram feitas em 24, que eu preciso me preocupar para que eu possa rodar isso em 2026, né, a partir de 2026. Quando eu falo em 25, claramente a gente não tem nenhum impacto do IBS da CBS, mas eu tenho que já esse impacto em 26, né? A partir de 26 eu tenho ali, na verdade, a alíquota do IBS e da CBS sendo já inclusa, né, no ordenamento, e aí eu falo, né, eu preciso fazer os recolhimentos, ok? Quando eu falo em novos tributos, IBS e CBS, eu em 2026 estou, né, fazendo alguma exclusão, ainda não, tá? Então eu não tenho ainda nenhuma exclusão de tributos anteriores. Então, se a gente falar em cenários próximos, né, daqui a 2 anos, o que a gente tem? O cenário em 25, com preocupações de como a gente vai arrumar a casa, TI, contabilidade, né, espaço dentro aí das operações do próprio TEX, mas em 2026 ela já chega. Até hoje, né, quando eu vou dar aula sobre isso, eu tento pensar qual que seria a melhor forma de mostrar esse impacto, né? Hoje, o que eu começo a mostrar, né? O próprio DRE, com vários tributos, né? Então, eu tenho ali, né, fora o IR, ICS, PIS, COFINS, ICMS, ISS, quando eu tenho isso, né, incluso em 2 atividades, eu vou ter o IBS e a CBS. Então, eu preciso, na verdade, começar, né, a minha preocupação é essa adequação, né? A gente teve agora já uma nota técnica emitida, que é a 2401, e agora uma atualização da 02. Aonde se começa a fazer os desenhos, né? Primeiro, o desenho das notas técnicas, elas começam a falar de nota de débito, nota de crédito, TST, né, o antigo, né, Código de Situação Tributária, já criando o CST para o IBS e para o CBS. Okay? Já começa a se desenhar, né, o XML. Então, a gente já começa a ver uma preocupação dentro da nota técnica, né, de adequação. Eu, na verdade, tive a oportunidade de conversar um pouco em relação a um projeto, né, específico que me pediram para avaliar, em relação a qual seria o impacto de tax dentro de uma situação que ela vai ocorrer um projeto já em 2025, 2026. A primeira informação que a gente teve é que não haveria impacto de tax, porque ainda não se adentrou, né, a todos os percentuais, não se incluiu todos os percentuais. Esse projeto que eu estou participando, ele vai durar por volta aí de uns 3 a 4 anos, né? E quando a gente olha para frente o impacto da reforma tributária, essa tendência é, ali, a partir de 29, começar esse bolo ser maior, né? Começa a se fazer a exclusão dos antigos tributos e começa a se nascer aí a aplicação dos percentuais da IBS, CBS e o IS, né, Imposto Seletivo. Quando a gente faz esses cenários, né, e a gente tem aquela informação que os impactos vão se compensar, não necessariamente isso aconteceu no projeto. Acho que como trazer para vocês como interessante, né? Porque em muitas vezes eu, na verdade, tinha situações de serviço e tinha outras situações para
a compra de mercadoria, né? Na verdade, a venda de mercadoria, né? Então, quando eu falo em serviço e quando eu falo propriamente no consumo aí de mercadoria. Então, o que a gente precisa se preocupar aqui, né? É olhar para o presente e também olhar para o futuro. Por que eu estou trazendo essa questão, né? Quando eu pego, né, no futuro, empresas que têm esse departamento, né, tal do FP&A, modelagem financeira, hoje eu não sei como está sendo feito isso, até porque estou na área pericial, mas eu tenho, né, fica aqui uma pulguinha atrás da orelha para ver se essa modelagem financeira está conseguindo espelhar realmente esse impacto, né? Então, eu acho que aqui é a missão que a gente tem, né, como desde do analista, né, analista júnior, pleno sênior, ou né, o gerente contábil, o que está sendo feito dentro da minha empresa, né, para o momento presente. Eu tive alguma conversa com TI, eu chamei TI, ou propriamente você como analista, né, sendo responsável, né, por essa implantação, né? Então, eu acho que assim, a conversa do TI precisa existir, a conversa da contabilidade precisa existir, para que isso não fique, né, para, na verdade, 2026. Okay? Acho que, pelo que eu me lembro, é isso, tá? Se tem algum sobre a reforma tributária, né, pessoal? Até a gente, antes de entrar ao vivo com vocês, estava colocando algumas situações bem importantes com relação à reforma tributária, que já está acontecendo, né? Falando sobre a importância de a gente se atualizar. Primeiro ponto, já tivemos o primeiro contencioso tributário já em discussão, ou seja, a reforma, ela já é uma realidade, por mais que tenha discussões, por mais que ainda a gente precisa aguardar a emissão de leis complementares, como você bem citou, já foi citada legislações que não foram emitidas ainda. Nós já tivemos a primeira IN, a primeira normativa de um artigo da Receita, ou seja, a Receita já vem trazendo instruções de como fazer a operação da norma que está na emenda constitucional. Então, falando da atualização, nós, além de termos que ficar focados na reforma, aí uma outra discussão importante, que foi tema da nossa outra palestra, como gestor, como que você vai lidar com as duas frentes? Porque nós temos inúmeras atualizações que precisamos implementar para o ano que vem. A gente tem mudança na DIRF, a gente vai sair do CTF, nós vamos falar um pouco mais profundidade desse tema. E, além de tudo isso, a gente tem que aguardar o que vem acontecendo com a reforma tributária. Olhando esses aspectos da reforma, nós já temos instrução normativa, nós já temos 2 notas técnicas e nós já temos contencioso tributário. A pergunta é, você que está assistindo a gente, coloca aqui para a gente no chat, você já aceitou, digamos assim, que teremos uma mudança, um advento enorme? Não sei aqui se o pessoal passou pelo advento lá em 2007 do SPED. Vamos resguardar a situação de qual é a nossa idade, mas tivemos aí quem passou pela implementação do SPED, sofreu muito e foi um advento transformador nas rotinas da área fiscal, da área contábil e assim sucessivamente. Mas nós vamos passar por uma mudança ainda maior, porque tudo o que nós conhecemos terá ali um concomitante, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, acho que na questão de se atualizar para 2025, falando da nossa área especificamente, é entender que nós vamos lidar com 2 frentes de trabalho. A nossa vida normal, que nós já estamos habituados, com obrigação acessória, fato gerador, matriz de tributação da forma que se é, isso é um ponto extremamente relevante, mas também teremos que dedicar tempo e tempo de estudo, e tempo de dedicação, de implementação, de implantação, de diálogos com áreas correlatas, no intuito de como é que nós vamos fazer isso aqui acontecer. Será que a nossa empresa vai ter capital para que, já está sendo discutido, você já levou, né, para a administração da sua empresa, que nós vamos pagar os 2 impostos, né, os 2 regimes de tributação? Então, esse é um ponto importante da reforma tributária. André, você que tem um lado, né, mais empresarial, eu tenho um lado mais focado do lado das operações, você tem acompanhado essa mudança de pensamento, de posicionamento
das empresas em si, depois eu falo o que eu venho observando na nossa área de operações. O que eu tenho visto são mais movimentações em empresas maiores, né? Empresas multinacionais. Eu não acho que é porque há uma estrutura maior, melhor, mais pessoas, né? Mas até pela amplitude, né? Então, quando você fala numa empresa de consumo, a gente até teve nessa reunião juntos, né? Quando você fala de grandes empresas de consumo como um supermercado, né? Se ele pegar e deixar isso para o final de 2025, é praticamente impossível, né? Então, assim, eu não tenho esse aspecto, né, em termos das empresas menores, mas o que eu tenho que, quando me demandaram esse trabalho que eu dei como exemplo, tinha ali um grupo de pessoas dentro de advogados, contadores e outras pessoas. Em nenhum momento apareceu uma pessoa que tivesse segurança em fazer um modelo financeiro, por exemplo, né? Então, se a gente observa essa parte anterior, que é a parte de TI, eu acho que as grandes empresas eu percebo mais uma preocupação. Tá? Lembra do Simples Nacional, André? Você tem observado que vai ser necessário uma mudança, uma atualização, até mesmo por parte das empresas, uma vez que a gente ouviu muito falar da reforma tributária não iria impactar o Simples Nacional, né? Aliás, essa foi uma das promessas que nós tivemos, né? O pessoal que está assistindo a gente do Instagram, né? Uma das promessas que foi feita da implementação da reforma tributária foi que as empresas do Simples Nacional não irão sofrer nenhum impacto. Contudo, nós sabemos, né, por tudo que já temos, tanto na PL 68 quanto na EC 132, é que, sim, as empresas do Simples Nacional vão sofrer um impacto fortíssimo, assim, enorme, né? Em si, aí até entra a questão, né, o pulo do gato, né? Vai mudar? Não, ele vai ter opção. Só que isso vai impactar a competitividade. Então, isso requer também uma atualização, não só daqueles que trabalham em si dia a dia, que o nosso foco também é tratado na lista, mas do empresário contábil. Como que você vê isso, André? Eu acho assim, dando até o link com a sua fala anterior, precisa estudar, gente. Não tem jeito, né? Precisa estudar. Vai chegar uma hora que as emissões de normas elas vão ser, né? Hoje a gente tem pouquíssimas, né? O PL, as notas técnicas aí, mas com certeza quando a gente fala no amplitude de federal, estadual e municipal, isso vai demandar, né, muitas normas, não dá para saber quais, né? E em qual estrutura, né, se fosse legislativa ou normativa, né? Pode ser por lei, pode ser por norma, né? Então, assim, a gente vai ter que acompanhar, primeiramente, o PLP, né, o que vai ser a versão final, né? E a partir dessa versão final, começar a acompanhar notas técnicas, né, e instruções normativas. Quando a gente fala, né, no impacto, independente do impacto simples ou não, se a gente tirar esse enquadramento real, presumido e simples, se a gente fizer uma comparação simples na nossa cabeça em relação à parte de serviço, e eu falo na tomada de crédito de serviço, eu já vejo aí um grande problema. A gente tem um monte de grande problema, né? A gente tem vários grandes problemas, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer, o recado que eu posso dar aqui é realmente ler, né? Eu não tenho uma resposta. Quando a gente foi falar dessa questão da mobilidade financeira, até porque não se tinha algumas respostas, né, para que a gente possa, né, fazer. Então, hoje, como é feita uma modelagem financeira? Pela alíquota máxima, né? A alíquota máxima ali está em torno de, se a minha memória está boa, 26,5, né? Dividido 17,7 para o IBS e 8,8 para a CBS. Então, o que a gente consegue é comparar isso com os tributos que a gente já tem, né? E ir retirando esses tributos que a gente já tem ao longo do tempo, né? De acordo com os anos que estão ali programados. A gente consegue falar, pô, vai estudar exatamente tal situação para que vai ali mostrar o impacto dentro do simples. A gente não tem, pelo menos na minha visão, a gente não tem isso ainda. De fato, a gente não tem, até quando a gente fala, discutir reforma tributária, por um lado, é extremamente vasto, porque nós temos aí uma PL enorme e uma emenda constitucional, porém,
para termos uma, né, contextualizar, não temos nenhuma alíquota definida ainda. Não. Então, fica até difícil de nós buscarmos essas atualizações de forma muito abrangente. O importante com relação à reforma tributária é trazer a seguinte contextualização. Você que está em casa, você que está acompanhando a gente, já fez uma simulação? Você já entendeu que nós vamos operar dois regimes tributários concomitantes? Então, vamos pensar, você entrega apuração de CMS, SPED fiscal, SPED de contribuições, REINF, E-Social, emite nota, faz retenção e mais 35 milhões de coisas. E ainda teremos que fazer apuração de IBS, de contribuição, de CBS, de IS, de IBS, e acompanhar as emissões que vão acontecer ao longo do tempo. Então, o primeiro insight, eu acho importante nessa primeira fase da nossa discussão com relação à reforma tributária. Já temos instrução normativa, já temos nota técnica e já temos, inclusive, contencioso tributário. Então, esses pontos nos remetem ao quê? Por mais que a reforma tributária ainda passará por atualizações, ainda passará por situações de mudanças de legislação, até porque tem coisas que ainda não fecham, né? Quando a gente fala, por exemplo, do split payment, fere o que nós conhecemos da competência dentro da contabilidade. Então, já quebra a contabilidade. Como que nós vamos fazer isso? Então, existem ainda muitas atualizações que a gente precisa acompanhar. Então, a primeira dica é acompanhe as mudanças que estão acontecendo. Estejam antenados nas publicações, né? Isso é muito importante. E não deixem para trás o que nós já temos no nosso dia a dia, porque, olha, tem uma listinha enorme que vocês vão receber, e por enquanto, tá, pessoal? Lembrando que hoje é dia 10 de dezembro. Temos muitas coisas ainda para acontecer e nós sabemos, quem é da área já sabe que no final do mês de dezembro sempre aparece aí coisas novas. Falando sobre a reforma, Mestre, tem mais alguma observação? Que agora eu quero trazer o nosso pessoal. Até para poder, né, finalizar um pouco isso aí, ficar aberto para qualquer questionamento. A gente talvez não vá ter todas as respostas, logicamente, né? Mas o que a gente talvez possa fazer é direcionar, né? Isso já saiu, isso não saiu. Sim. Isso eu tenho na norma técnica, isso eu não tenho ainda na norma técnica. Né? Perfeito. Pessoal, depois podem colocar no chat se tiver alguma observação com relação à reforma tributária, desde cashback, split payment, regimes diferenciados, regimes especiais. Como que tá as instruções? Já passou, não passou? O que vai mudar? Se já não mudou ou não, podem colocar aqui para nós. Nós vamos responder. Porque agora a gente vai entrar numa segunda fase da nossa palestra de hoje, nosso segundo tema. Mas antes, eu quero convidar o André a refletir aqui comigo da importância em todos os aspectos, desde de um posicionamento mais técnico, desde a busca pela construção do conhecimento de forma sólida, a importância do profissional da área tributária, da área fiscal, não focando especificamente na reforma tributária ou nesse monte de atualização preparada para o próximo mês, mas de uma forma geral, para que a gente possa se manter com uma empregabilidade alta, né? Essa questão de contabilidade, com a questão da inteligência artificial, a gente escuta na sala de aula, eu leciono na graduação de contábeis e sempre foi professora, mas e agora, né? Vai acabar, não vai acabar? O que você acredita sobre isso? O papel do analista fiscal, do tributarista, no nosso novo tempo que vai acontecer para frente? Acho que a gente acabou vindo junto, né, e conversando. Existe algumas pessoas me pedindo profissionais de techs, né? Logicamente que quando me pedem profissionais de techs, pedem pessoas voltadas à perícia, mas, né, conversando com a professora Camila, essa demanda, né, de necessidade, ela não está só na perícia, né, até, que é o braço final, aí, né, quando a gente fala de techs. A gente está, né, falando do assunto mais atual, reforma tributária. Quem vai realizar isso, né? Quem vai calcular o tributo? Né? Somos nós, né? Então, assim, é um momento realmente de que você se valorize, né? Que a gente vai precisar de
assistentes, analistas, coordenadores, gerentes, né? Exato. E isso, aonde está o grande diferencial? Em quem, né, conhecer mais da reforma. E falando sobre isso, André, até trazendo, eu já vi algumas vagas de especialista em reforma tributária, de algumas empresas siderúrgicas, empresas de minério, algumas empresas que têm, né, uma abrangência maior, um capital maior, já está contratando especialistas em reforma tributária. Sim, são assim algumas áreas eu tive, né, contatos com, por exemplo, empresa de energia, que existia ali, né, o gerente responsável, né, pela implantação da reforma tributária, né? Então essa pessoa ela está desligada totalmente do operacional atual, porque ela está voltada, né, a implantar o operacional que está por vir, né? E o que a Camila falou, esse operacional que está por vir, ele vai ter que, num determinado momento, né, interagir com o atual. E é desde esse momento, se a minha memória não falha, até 2033, Exato. né? Que é a redução maior, né? Por que 2033, André? Porque é onde, na verdade, eu vou reduzindo gradativamente o ISS e o ICMS, né? Então, ele vai lá, né, de 100, 90, 80, né, percentualmente. Então, essa cadeia, né, de anos, ela vai durar até 2033. Então, se a gente parar para pensar, de 2026 a 33, né, eu vou ter um impacto concomitante em relação a esses tributos, tá? Falando assim, nem parece, eu particularmente fico difícil de materializar fazendo 2 fechamentos, né? Você e o pessoal de casa como que pensa que vai acontecer isso. Até uma discussão muito grande vamos ter 2 equipes, não vamos, quem vai se especializar no quê? Porque, na verdade, a gente, trazendo um pouco do olhar da perícia, por mais que a gente, ok, em 33 cessa-se, né? ICMS, ISS, PIS e COFINS acaba o regime como nós conhecemos hoje. Porém, nós sabemos que a decadência, a prescrição, pode ser interrompida a qualquer momento, né, a partir de um processo de fiscalização, e em caso de perícias, a gente sabe que vai um passado que outro dia estava até no DAPIS, que eu tinha nascido em 90, estava fiscalizando para perícia. Então, com relação a essa questão, André, não vai ter mais PIS e COFINS, né? Os especialistas de PIS e COFINS, qual que é a sua dica para eles? Nossa, acho que muito bom o ponto, né, trazido agora. Vou dar um exemplo. O caso que eu estou fazendo hoje de perícia, eu estou tratando de um assunto de 2004, né? Então, nós estamos em 2024. Então, a gente pode ter isso aqui como 2 aspectos, né? A gente já teve em algumas reuniões de grandes empresas que a dúvida era: faço um único departamento, que essa pessoa vai ter que entender sobre o sistema antigo e sobre o sistema novo, ou divido esse departamento? Essa dúvida, né, fica. Essa dúvida sempre vai ficar. Levando isso um pouco para o contexto da perícia, né, que é uma atividade que eu vejo, né, a longo prazo, e principalmente para quem está no contábil em Tex, eu pelo menos entendo como sensacional, né? Eu, na verdade, não vou poder me desligar de conhecer os tributos passados. Porque os tributos passados, eles vão continuar chegando na perícia por 20, 25 anos, né? Então, por exemplo, se você tiver um profissional que transita, né, estou chamando aqui esse sistema antigo, né, sistema atual, e passe a entender do novo, nossa, esse profissional, né, extremamente completo, né? E, na verdade, se eu pego um profissional que só vai começar a aprender o sistema novo, que foi, né, uma das discussões que a gente teve, acho que eles estavam juntos na outra empresa de auditoria, que se tem essa dúvida, né? Se eu coloco ele só para fazer o sistema atual, e se eu preciso desse profissional para me dar um socorro numa situação passada? Eu sou fiscalizado, se pede uma documentação de período anterior, e eu não conheço, né, sobre o PIS/COFINS, eu não conheço sobre o ICMS, né? Não vai conseguir atender. Não vai conseguir atender, né, se atender, talvez entregar uma documentação que não responda aí o que a fiscalização está pedindo. Então, assim, gente, eu ainda eu sou mais antigo, ainda conservador, né? Sou meio metódico, falo aqui para a Camila que me aguenta.
Eu acho que a gente tem que estudar tudo, o profissional tem que ser formado em tudo. Não é que você vai calcular todos os tributos, você vai responsável por todos. Mas é uma oportunidade de aprender um sistema, né, novo, junto com o que você já faz, né? Eu, na verdade, fui formado dentro de empresas de auditoria, o qual existe uma divisão, né, diretos e indiretos, né? Mas até hoje, viu, André? E assim, eu, na verdade, hoje transito, eu fazia diretos, mas transito pelo semestre, transito, mas não com a propriedade de quem faz a fundo. Então, aproveitem este momento, né, para estudar agora. Vai ser um pouco mais sacrificante, vai ser um pouco mais sacrificante, né? Tem inúmeras situações que o próprio LinkedIn nos ajuda. A Camila citou aqui speed payment, né? Talvez essa expressão nunca ninguém ouviu falar, né? Speed payment, sendo bem resumidamente aqui, é o quê? O tributo vai ser recolhido no momento do pagamento da mercadoria, né? Primeiramente, estou preparado, tenho um sistema para isso, tenho um sistema bancário, né? Se você tem dinheiro para pagar a vista. Então, assim, trazendo um pouco esse link, tem pessoas que, né, estão estudando a reforma e que vão lá e soltam no LinkedIn split payment. Qual que é? O que é o split payment e quais as ponderações que a gente tem que ter, né? Créditos, imunidade. Então, aproveitem esses textos menores para que você vá fazendo a complementação. Eu acredito com relação a isso, né? Essa questão do split payment, acredito muito nisso, até porque já temos contadores na discussão que ferem totalmente essa 1404. Acredito que possa mudar um pouco de figura, porque o perfil de consumo do brasileiro não é pagar à vista, nem as empresas pagam à vista. Quem tem 90 dias para pagar, o que vai fazer? Né? Se eu tenho uma atividade aqui que eu tenho já padrão 90 dias para receber. Vai impactar diretamente no crédito. E trazendo isso para o contexto da nossa palestra de hoje, o que nós queremos trazer para vocês assim como lá no início de 2007, nós tivemos uma grande oportunidade de aprendizado, nos tornamos multidisciplinares. O contador, o tributarista, ele perdeu muito a roupagem de ser o guardador de livros, principalmente ali no início de 2007, né? Que a gente passou a ser estratégico. Ninguém entregava se não tivesse um analista fiscal ali gerando SPED, validando SPED, corrigindo erros. Assim como em 2007, nós passamos, a partir de 2007, nós passamos por um advento enorme, drástico na nossa área. Nós esperamos a reforma tributária há quantos anos? Você um pouquinho mais do que Mas nós esperamos a reforma há quantos anos, André? Mas não era essa. Eu acreditava que não ia passar de forma alguma, né? Então, assim, realmente, se tira o chapéu, não estou falando aqui que concorde, né? Ou que, na verdade, seja a melhor reforma, tá, gente? Mas ela passou, né? Ela passou, né? E a gente precisa se adequar, né? Como todo 2007, acho que você esteja vinculando aqui com Projeto SPED, né? Projeto SPED, ou ainda, né? Sendo mais ali, né? O regime transitório aí de tributário, que é a adequação, né? Do IFRS nas normas contábeis, trazendo aqui para um viés do próprio Instituto. E a gente enfrentou e acabou superando. E muitas oportunidades aconteceram. Então, para você que está assistindo a gente, olhe para esse novo momento, olhe para 2025 como um ano de transformação profissional, de oportunidade profissional, porque nós seremos requeridos, seja tanto para a empresa do Simples Nacional, de fato, numa estrutura técnica, não vai ser alterado, mas existirá a possibilidade ali de fazer uma extrapolação oferecendo créditos. Aí vai entrar a decisão estratégica se eu devo ou não adquirir do Simples Nacional. E o Simples Nacional, que também contrata nossos serviços, ele vai ter que pensar, eu vou apurar pela metodologia do Simples, eu também vou apurar o IBS e a CBS, ou eu não vou apurar? Aí isso vai interferir nas relações com os fornecedores, com seus clientes. Então, para você que acompanha a gente, olhe para 2025 como um ano de transformação dentro da sua carreira, de transformação nos seus aprendizados, de ser multidisciplinar e sim, de uma oportunidade de trabalho muito grande. Por quê?
Porque, gente, vocês já leram a PL? Não, porque a gente também não leu inteira, porque é muito grande. A Receita já está emitindo as instruções normativas. Então, nós que operamos o dia a dia, que fazemos fechamento, é que vamos ter que determinar, olha, precisamos apurar isso, precisamos entregar aquilo. Então, esse é um ponto, assim, de extrema relevância que eu gostaria de fazer sobre esse tema. André, quer fechar esse tema para a gente passar para a nossa segunda mesa de debates? Eu acho que sim, né? Ficar um recado para estudar, para acompanhar, né? Não vai dar para fugir disso, gente. Não tem como entender disso sem realizar a leitura, né? Exato. É o que acompanha o tributário. A todo momento a gente está se atualizando. Tá? É Por isso. hora. Vamos entrar agora, pessoal, na segunda mesa, né? Nós vamos discutir aí sim o que é já uma realidade material, não que a Receita, não que a reforma não seja, mas a Receita Federal já tem muitas alterações que já vai nos impactar daqui a 2 semanas, né? Temos uma colinha? Temos, por quê? Porque é muita coisa, né? E depois vocês irão aí receber as atualizações e a pergunta que não quer calar. Quem já verificou as alterações que irão impactar as rotinas em 2025? Nós temos alterações do SPED de contribuições, nós temos alterações dentro do MEI, que saiu ontem, alguém viu? Me contem aqui se alguém viu as mudanças do MEI. Nós vamos nos livrar da DCTF, amém, senhor? Não. Por quê? Porque ela vai... Nasceu a web. A web fica mais complexa, né? É mais complexa. Quer falar um pouquinho dessa mudança, mestre, da DCTF Web, da DCTF? Eu acho que, assim, primeiramente, né, a intenção é acabar com a antiga DCTF, que todo mundo Não conhece, gostamos dela, né? e nasce, né, a DCTF Web, com a intenção, né, da declaração, né, dos tributos padrões. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né? Aí você fala, que legal, só DCTF Web, né? Aí vem ali algumas exceções, né? Então, acho que o que me chamou mais atenção, né? A exceção dos tributos retidos, né? Tributos Sim. federais e IR-fonte, e também PIS-folha, né? Sobre recolhimentos de algumas empresas que recolhem o PIS-folha. Só lembrando que é 1% sobre o valor da folha, né? Então, o que acontece? Foi criado o tal do MIT, né? Módulo de Inclusão de Tributos. E esse módulo de inclusão de tributos, como que a gente vai entender esse módulo de inclusão de tributos? Em relação aos tributos principais, né? Ele, na verdade, vai ser alimentado, né, pelo próprio, né, analista que está fazendo esse trabalho. Quando eu falo das exceções de retiros, né, e PIS-folha, talvez aí é um pouco mais difícil a gente ter o PIS-folha, ele já vai advir de outras declarações. Quais declarações, Camila? Esse COFINS que vai deixar de CTF, né? Não, só uma coisa, EFD REINF, né? Vai trazer os retiros. E já é os retiros. E agora dentro do módulo, vai trazer também os tributos sobre faturamento e receita. E sobre isso, até queria trazer um adendo, que sobre isso, né? Meu pessoal está assistindo, sabe que é verdade. Tinha uma discussão muito grande de quem é que vai entregar do CTF. Por quê? Normalmente quem apura PIS, COFINS e INSS é a contabilidade. Mas quem estava entregando do CTF era o fiscal. Aí o fiscal falava, poxa, eu estou entregando do CTF, mas não apuro os tributos. Então, a gente tinha um impasse entre o fiscal e o contábil de quem entregar a CTF. E a CTF ela veio passando por uma transformação, tirando os retiros dela, passando aí para o REINF, né? E agora, de fato, criando um novo módulo que vai ali tirar. E isso a gente vê, isso é interessante, que a gente começa a observar, André, um posicionamento da Receita Federal, tirando programas. Tanto é que a DIRB, que veio nova, a última, né, da Receita agora, de maio, ela já vem no formato online, via CAC, via sistema online. DCTF, Web e REINF também é online, ou seja, os aplicativos, os programas, eles estão sendo descontinuados pela Receita Federal. Trazendo tanto que as perdicontas a gente já faz de forma online, né? Antigamente dava muita margem de erro, a gente tinha que buscar um a um.
E agora, já nas perdas de compra, a gente já consegue buscar diretamente pelo ECAC. E a Receita, ela vem mostrando esse comportamento de tirar os programas, essa que foi a última, né? De tirar o programa da DCTF e incluir os tributos da DCTF através do online. Então, a gente vê que é um perfil comportamental justamente para buscar o quê? Aí entra, quando a gente trata da importância de você se atualizar, né, de você entender, porque a gente vai ter que requerer um conhecimento multidisciplinar. Eu tenho que entender agora, que agora é via XML, eu tenho que entender que o meu sistema ele vai ter que conversar com a Receita Federal de forma online, assim como a gente já faz com o REINF, com a CPF Web, com a DIRB, está descontinuando a questão de você imputar informação e já transmitir a informação de forma online e não mais offline, como a Receita vinha recebendo antes as... Eu acho que uma outra também, trazendo das que a gente acabou de encerrar, da reforma, quando a gente fala em DCTF, né, pelo menos né, eu que trabalho com a parte pericial, né, para chegar na perícia tem que ter um processo, né? E esse processo, o nascimento desse processo dentro tributário, é o auto de infração. Muitas vezes esse auto de infração, né, ele está se baseando aonde, né? Quando a gente fala principalmente federais, ele está se baseando na DCTF, né? Então, quando a gente fala lá na frente, na incidência, né, dos novos tributos, IBS e CBS, será que eu vou ter, né, essa inclusão dentro da DCTF Web? Nós não temos esse posicionamento ainda. Né? Ainda não temos. Então, é uma outra, né, Vertente. uma outra vertente. Então, assim, ainda que eu tenha, né, mais uma alteração, saio da DCTF antiga, vou para a DCTF Web, já alimento, né, via online essas informações, eu preciso, na verdade, já me adequar a isso e olhar para os demais tributos. E olhar porque eu não declarou o IBS e o CBS, né? Perfeito, né? Porque assim, né? É aquela coisa, quando você vai ler, sempre tem exceção. A exceção aqui, né, são os retiros e o IR-fonte e, na verdade, o PIS-folha, né? Você fala, pô, então vou trazer do FDRI, né, e do E-Social. Mais uma preocupação que vocês vão ter que ter em relação a isso. Mais uma de um monte, né? De um monte, né? Um outro ponto sobre atualizações importantes, que agora parece que, de fato, né? Amém, vamos durar que isso aconteça, a DIF vai deixar a gente em paz. A gente tem, na verdade, a obrigatoriedade dentro do ano calendário 2024. Não, mas não é o que ela está falando, né? É que sempre quando você vai na potência, extinguiu a DIF, né? Não, vamos entregar. A gente extinguiu a DIF e a gente, só que a gente é uma obrigação que a gente entrega em 2025, né? Nos primeiros meses, a última. em relação a 24. Né? É a última da nossa vida, sim. Acreditamos que sim, né? Igual da outra vez, né? Que a gente acreditou que sim também, a gente foi. E por mais que a gente tenha outros instrumentos, né? O IFD-RIMP, por exemplo, que a gente vai poder buscar as informações, né? Declarar as informações aí, principalmente do retiros. Então, acho que se ater à entrega da DIF agora, no ano subsequente, o cumprimento em relação ao ano 2024. 2025, pelo menos o posicionamento até agora, hoje, que não há, né, uma obrigatoriedade de entrega. Né? Exato. Então, já é um ponto para a gente, deixaremos a DIF, deixaremos a DCTF, tudo que são programas offline. E passando a fazer... Você está tentando chamar atenção, né? Exato. Por que chamar atenção nesse ponto? Porque isso mostra a fiscalização online das nossas informações. Eu não preciso baixar o programa e transmitir, já é online, a transmissão já vai acontecer. Então, esse é um ponto, sim, que eu quero chamar a atenção. Por quê? Para a gente saber que as informações já estão na base de dados da Receita Federal. Ontem, fazendo um adendo aqui na nossa palestra, dei aula ontem, perguntei para o pessoal se eles conheciam os animais que representam a Receita Federal, né? E o pessoal falou, não, só o leão. E a gente tem o T-Rex e tem a Árpia, né? Que é aquele... Né? Quem não conhece uma árpia, coloca aí no Google, né? Um animal que tem os olhos enormes, enfim. Então, isso nos remete ao olhar criterioso, à fiscalização criteriosa e online da Receita Federal. Então, é importante
a gente ficar muito atento às parametrizações do REINF, às parametrizações da DCTF Web, as parametrizações do SPED de contribuições, que é o nosso próximo tema, onde nós tivemos aí uma grande mudança no SPED de contribuições, com relação a blocos que foram descontinuados, com relação a informações de desoneração da folha de pagamento. E o que é isso? O que nos remete isso, né? Da importância da atualização fiscal. Quando a gente fala, por exemplo, do REINF agora com relação ao SPED de contribuições, porque falamos do REINF agora com relação ao CPF normal e ao CPF Web. Agora, trazendo o REINF com relação ao SPED de contribuições. Considerando a norma técnica 718, que trata da migração da CPRB para o REINF, ou seja, a partir dos fatos ocorridos a partir de 25, não será mais possível escriturar a desoneração da folha dentro do bloco P do SPED de contribuições. Ou seja, assim como migrou-se os tributos sobre faturamento e receita, tiramos de um programa e colocamos para o online, da mesma forma, tivemos uma desoneração, tiramos do programa offline e também mandamos para o programa online. Se você for querer incluir em 2025, né, a Camila está querendo dizer aqui claramente você não vai conseguir mais incluir, né? Exatamente. Aí vem a pergunta. Todas essas mudanças, essas próximas que nós vamos discutir aqui, já foram colocadas para o TI? Já foram requeridos investimentos, seja de capital intelectual, seja de sistema, seja de uma atualização sistêmica. Eu, por exemplo, recebi a resposta da empresa de software que ela não atualizou nada ainda, não estava vendo, não sei o quê. Sim, pelo amor de Deus. Como assim? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para nós peguem essa listagem, esse material que o Paulo vai disponibilizar para vocês e verifiquem. Isso me afeta, isso não me afeta, porque a gente vai ter mudanças aqui que não vai afetar você. Porque a gente, graças a Deus, não trabalha com todos os regimes, com todos os segmentos. Mas é importante a gente olhar, porque é obrigação acessória. Algumas situações está atrelada a determinado segmento, a determinado tipo de operação, mas é uma obrigação acessória, onde nós mandamos a obrigação principal, né? Formalizamos a informação. O outro ponto que eu quero trazer para vocês também é com relação à próxima mudança, com relação à DEMED, que também teve uma atualização importante e teve também uma atualização bem interessante com relação aos períodos que deve ser utilizado o programa anterior para entregar de 19 até 25. Acho que só contextualiza que é a DEMED, né? O que acontece, pessoal? Nós temos obrigação acessória para que a Receita tenha prisma a partir de vários segmentos. Então, nós temos obrigação acessória, que vai abarcar o segmento da saúde, nós temos obrigações acessórias, que vai abarcar os cartórios, as imobiliárias, as corretoras, as incorporadoras. Nós temos obrigações específicas e layouts específicos, plano de contas específicos para empresas que são do segmento, por exemplo, financeiro. A DEMED é aquela declaração, é a obrigação acessória, que ela é obrigada para os médicos e para as instituições de saúde de forma geral. Então, para você que é da área da saúde, também vamos ter mudança para você que é da área financeira. Calma, temos para todo mundo aqui, não vai ter dica, porque todo mundo vai sofrer no próximo ano. Então, é importante, quem é da área da saúde, quem trabalha com clínica médica, com quem trabalha com equiparados, vai ter a mudança com relação ao layout da DEMED. O próximo tema que eu quero trazer é com relação ao sublimite do Simples Nacional. Quem trabalha com Simples Nacional, normalmente, você me corrige, André, se você tiver um pensamento diferente, normalmente não sofre tanta coisa. Tivemos uma mudança agora em julho com relação aos novos campos, né? Dos créditos que são liberados, incluiu na nota técnica da INPE, mas tivemos uma mudança importante e, não esquecendo, da mudança que vai ter com relação a ter a opção de apurar o Simples Nacional pela reforma tributária, né? Mas tivemos também a alteração do sublimite do Simples Nacional. Você acredita que as pessoas que são do Simples têm essa preocupação mais reduzida? Está na hora de mudar esse pensamento? Um exemplo bem perto aqui, né? Uma das aulas que eu estava dando para perícia, mas que tinha ali uma pessoa que era dona do escritório de contabilidade.
E a resposta que eu tive quando eu perguntei em relação a isso era: só faço empresas do Simples. Então, eu não muito, né, sinceramente, eu não estou muito preocupado, André, né? Então, assim, eu acho que é uma preocupação ainda que não caiu, né, a ficha. Porque, assim, né, eu posso ter uma contabilidade que faz 100 empresas do Simples, né, que vive fazendo empresas do Simples, tem 200 empresas do Simples, né, e faço vindo uma outra empresa unida, né? Então, realmente, eu acho, concordo que ainda me parece uma preocupação menor, né? Eu acho que não, pelo menos em 2025 não dá mais para ser visto dessa forma. Não dá. Esse é um ponto também que eu quero chamar a atenção para nossas rotinas, é essa, que as empresas do Simples Nacional é preciso, né? A gente tem, né, tem muitos amigos que são donos de escritório de contabilidade, e algum deles sempre, não, vou fazer empresa do Simples, que traz um pouco mais de tranquilidade, porque é simplificado de fato, né? A obrigação de fazer é simplificado, entrega SPED, entrega RIF, essas coisas todas. E por mais que ele permaneça simplificado, o Simples vai requerer agora, mais que nunca, um olhar estratégico da formação de preço, não só o Simples Nacional, obviamente, mas o mais o Simples Nacional no sentido de que não se tinha tanto essa questão de buscar, de entender, porque é simplificado, porque não muda, o máximo que muda é o teto, a base da receita bruta, mas que agora a gente vai precisar entender. Eu vou continuar praticando o mesmo preço? Eu vou apurar pela reforma? Eu não vou apurar pela reforma? Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de pontuar. Um outro ponto que eu quero trazer também é com relação à Decred e à área financeira. Quem é da área financeira é que nem a gente, que trabalha no fiscal específico de comércio, varejo, né, e afins, mas nós vamos deixar de entregar a Decred, né? Isso mostra para a gente o que... Só instituições financeiras equiparadas, né, é o principal, Exato. né, as pessoas principais que entregam essa Decred. O que vai acontecer? Assim como aconteceu com as obrigações estaduais, né, que a gente está aqui na luta de São Paulo entregando, algumas empresas ainda entregando a GIA, mas a gente veio numa construção de dispensa da obrigação estadual, alguns estados mais rápidos, outros menos rápidos, enfim, e concomitantemente, cada vez mais o estado solicitando de mais informações para ele não precisar mais da obrigação do estado, né? São Paulo, a gente viu, implementou a CAT 66, aquele inferno, né, para implementar no SPED, que foi uma coisa horrível, a gente foi entregando anos, justamente que era o final do que se precisava para o Estado ter acesso a toda a informação da forma que ele queria ter. O mesmo a gente vê agora na e-financeira, juntamente com a DIMP, né, que também sofreu algumas alterações aí por conta do Pix, e venho a Receita de novo fazer aquilo que eu não tinha pensado nesse caso aqui, que é o quê? Larga o programa e joga no online. Essa migração, né, e é mais um que acompanha o mesmo nacional quando a gente fala em financeiro, né? Exato. Ele nasce essa obrigação para algumas outras entidades, né, todas as pessoas que têm ali O algum sistema brasileiro de pagamentos, né? pagamentos de crédito, né? Sempre Exato. frisa aqui, né? Entidades como administradora de cartões de crédito, instituições financeiras de pagamentos, né, devem enviar informações do e-financeiro. Acho que é interessante que a Cá está falando dessa mudança, né, De postura. de postura e o quanto que isso vai estar automaticamente se cruzando, né? Exato. Então, aquela coisa, vamos pegar uma empresa do Simples aqui, né, que muitas vezes ela citou aqui que eu vou lá e declaro uma determinada receita para fazer o recolhimento. Só que o meu cartão de crédito, a movimentação do meu cartão de crédito, ele não acompanha, né, a declaração do meu faturamento. Cada vez mais, gente, a gente não vai conseguir, né, deixar de tributar. Nós estamos falando aqui que as empresas façam isso, né? Mas, em outras palavras, automaticamente tudo se cruza. Tudo. Eu tenho inúmeros casos na perícia que é só cruzamento sistêmico e chega para mim. Ah, André, mas e a fase administrativa, né? Não tem uma defesa de apresentação e documentação. São casos que muitas vezes nas empresas não se defenderam no administrativo, e quando eu pego isso, né, por exemplo, caso recente de folha de pagamento, né, de recolhimento de INSS, que era todo cruzamento sistêmico.
né? Não existia nenhuma informação de pedido de diário, pedido de folha de pagamento, nada. Então, quem realizou isso? O fiscal teve trabalho em fazer isso, em fazer uma análise, né? Não é desmerecendo o trabalho da fiscalização, mas bastaria eu apertar um botão de cruzamento. Eu tenho um amigo que foi declarado em algumas informações, né? Que não amarram com outro. E aí já veio o auto de infração, o processo correu, né? E ele está aí muito provável discutindo esse processo para chegar na perícia pelo menos estima ali de 5 a 8 anos, pelo menos. Né? Vai cruzar, gente, não tem jeito, né? Vai precisar. Eu tive um caso de um aluno que teve um cruzamento de R$ 750. A fiscalização questionou recebimento via Pix, R$ 750. É o que eu digo, hoje, as suas mutações patrimoniais, econômicas, financeiras, contábeis, previdenciárias, trabalhistas, elas estão todas sendo acompanhadas. E não existe, né, tem um jargão que sempre diz, né, da falta do conhecimento, você não pode nem usar que não sabia. Isso não existe. Então, esse é um ponto extremamente importante. E é importante a gente trazer isso para a financeira, por quê? Porque traz as informações de receita que gera tributos, gera recolhimento sobre a receita, gera imposto de renda e contribuição social para a Receita Federal. Então, é claro que a Receita Federal vai acompanhar. E a Receita está tão, o Estado, a União está tão em cima do contribuinte. Nós tivemos, no dia 20/11 e 22/11, o Estado de São Paulo, ele colocou em suspensão 70 mil contribuintes. Quem for do Estado de São Paulo, não viu essa notícia, entra na Cefaz. Colocou em suspensão 70, é muita empresa, por inatividade presumida. Mas aí entrou um Pix. Mas aí entrou não sei o quê. Então, isso é importante da gente acompanhar. Até na própria pessoa física, nossa, né? Até na própria pessoa física. Recebe um Pix, todo mês recebe um Pix, mas você não trabalha, né? Pix regular, todo dia 10 e não é trabalho. É o quê, né? Ainda que seja um montante pequeno, né? O que a gente está trazendo aqui, Não que tem. realmente é identificado, né? É identificado. Total. Essa questão que a gente vê de emprestar a maquininha, de emprestar o CPF, eu fiquei besta, né? Quase caí para trás. Que as pessoas emprestam a maquininha, passa cartão para entregar o dinheiro a outras pessoas. Não existe, né? Configura a Receita. E cada vez mais a Receita já está tão segura com a e-financeira, com a DIMP, já tem uma segurança tão grande nessas informações que não, já posso dispensar a decreto. Então, esse é um ponto de atenção. Quero trazer agora, quer falar alguma coisa, mestre, desse ponto? Não, acho que está bem amarrado, né? Novas declarações, principalmente, né? Com a base sendo alimentada no online. Né? Total, no online. Esse ponto é... Já migrar na nossa cabeça, né? Olhar, ter esse olhar, né? Está migrando. Está migrando. E quem entrega informação somos nós, quem está no dia a dia da empresa. Então, fica aqui de insight para você, que é da área, né? Está pensando em pedir aumento? Agora é a hora, né? É agora. Próximo tema que eu quero trazer para vocês, e aí eu estou aqui, né, com uma abertura mais detalhada, é com relação ao SPED ICMS. Quem já olhou as alterações do SPED ICMS, né? Eu sei que todos os finais de ano, ali em outubro, que é quando a Receita se posiciona, eu pego a lista, né, de informações ali na última página, o que vem a nova versão. E a gente vem acompanhando algo bem interessante, que é o quê? Está cada vez mais tão completo que novos campos não existem tantos mais. São mais validações de campos já existentes. E aqui eu quero trazer, chamar a atenção, coloquei aqui para a gente, que é o quê? Que está muito forte para 25 alterações, inclusões, novas validações do bloco D. O nosso SPED, né, ele é formado por um bloco cadastral, que é o bloco 0. Então, neste bloco 0, inclusive, padrão em todos os arquivos SPEDs, ele tem um bloco cadastral, depois ele tem um bloco documental e depois ele tem um bloco de apurações e relatórios. Dentro do bloco de documentos, nós temos o bloco SPED e ICMS, tá, pessoal? Nós temos o C e o D. O C vai me representar a nota fiscal de mercadoria, modelo 55, e o bloco D me representa as notas fiscais
de serviços, mas que estão dentro do âmbito de tributação do ICMS. E nós tivemos o que? A implementação do CTS simplificado. E aí vai ser amarrado com o que nós temos com a alteração do MEI, né? Com a nova atividade do MEI. Então, o que vai acontecer? Para o próximo ano, se você ainda aí que está assistindo a gente não conversou com o seu TI, temos novos campos e novas validações. A alteração de validações, principalmente no que tange o bloco D, que é para quê? Que é para receber esse novo documento, que é o DART simplificado. Então, cada vez mais, a Receita está facilitando, por um lado, o microempreendedor individual, na simplificação documental, assim como nós temos o DART simplificado, nós temos também a nota fiscal do prestador de serviço do MEI também, que também está simplificada. E o que a Receita fez? Arrumou o bloco D para receber esses documentos. Olha que interessante. Mais um ajuste. Olha, praticamente nós tivemos 16 alterações, a grande parte delas vinculadas uma ou outra no E113, que é quando a gente vai fazer uma abertura de ajuste, mas das demais, todas vinculadas ao recebimento desse documento simplificado. Então, para você que está assistindo a gente, já verifica com seu TI esses campos do bloco D100 que vão sofrer alterações. Isso é extremamente importante de se falar. Trazendo aqui os últimos assuntos da nossa aula, quero trazer para vocês, aqui eu fiz uma listinha, de como os estados estão se posicionando, primeiro ponto, com a internalização da legislação nacional, da emenda constitucional, do pagamento do ICMS nas transferências, da ADC 49, né? Temos que acompanhar se os estados estão ou não internalizando para não ser inconstitucional, né? Você vai mandar o ICMS, não vai. Nós sabemos, né, no cálculo mais apurado, que pode não ser benéfico para o contribuinte, não transmitir o crédito, porque você centraliza a tributação no estabelecimento. E ainda falando de recolhimento, quero trazer para vocês a atualização das alíquotas do ICMS normal e das apurações de fundo de combate à pobreza. Nós deixamos aqui para vocês vão receber esse material. O estado de Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro já vem trazendo as alterações de majoração. Nunca diminuição, né? Agora. Não, mas sobre a diminuição, nós tivemos uma carta, uma carta, São Paulo emitiu uma carta para nós, contribuintes, né? Parece, de fato, uma carta. São Paulo emitiu uma carta junto com os maiores, né? Mas, que arrecadam Paraná, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, falando que eles iam aumentar a alíquota, porque não sabiam como é que ia ser a migração, né? A migração da reforma tributária, e não podem pensar em perder os recolhimentos. Então, aqui trago para vocês, é importante vocês verificarem uma lista dos estados que já internalizou o ICMS na transferência, já temos estados que já aumentou as suas alíquotas de fundo de combate à pobreza. Vamos deixar para vocês, só fazendo um overview daqueles estados que já internalizaram, né? Se você tiver filial em algum desses estados, fique atento. Acre, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Todos eles emitiram a internalização no mês 11 e 12. Né, ó, você tem uma ideia, São Paulo, dia 9 de dezembro, super recente, né? Então, assim, a gente tem, dezembro foi só São Paulo. Então, a gente tem aqui um posicionamento dos estados para trazer, até porque, um ponto importante, essa questão da gente se atualizar, aí você me fala, né, sobre a nossa carreira no tributário. É o período que eu mais tenho visto nós nos posicionando. Espera aí, que isso aí é constitucional. Nós tivemos PIS e COFINS sobre a base, nós tivemos IR sobre pensão alimentícia, nós tivemos o DIFAL na venda para consumidor final. Então, a gente vem acompanhando diversas situações onde a sociedade como um todo está falando, olha, isso daqui não funciona desse jeito.
Acho que as próprias emendas que foram solicitadas da reforma, né? Ainda que a gente não consiga que todas passem, né? São 2.000 e poucas, a gente tem aqui, pelo menos, a gente enfrentando alguns temas que deveriam ser de interesse, né? Ainda que de cada setor, né? Então, a gente está vendo, assim, uma atenção maior à questão da transferência de CMS, por exemplo, aqui que a Carla está falando, a gente não vai conseguir enfrentar os aumentos, né? Exatamente. Até porque ele tem uma intenção de compensação, né? Exato. Com a reforma, né? Exato. Mas, assim, acho que tudo isso, né, o quanto o tributário é importante. Exato. Acho que a mensagem é essa, né? Só para a gente finalizar, a última atualização que eu quero trazer para vocês, essa que eu achei bem interessante também, que é com relação ao MEI, né? Essa resolução publicada hoje de manhã. Então, professora, mudou um negócio no dia 11, não discutimos, não, porque a gente pegou aí as principais mudanças, temos outras, tá? A gente trouxe aqui, fez um apanhado daquelas que têm mais impacto, porque afeta a obrigação acessória, e do MEI, o que aconteceu? Temos agora a inclusão do serviço de táxi, porque os motoristas de aplicativo estavam, né, um pouco meio estranho e vai ter vigência a partir de 1/1/25. Então, para você que está aqui com a gente, que cuida de MEI, que cuida de transporte, essas questões, já temos um novo código de atividade, que é a do serviço de táxi, que não existia e agora passa a existir, finalizando, assim, as pontuações técnicas que eu e o André gostaríamos aqui de trazer para vocês. Mestre, quer deixar seu recado para a gente caminhar para a finalização? E você que está em casa assistindo a gente, quer deixar seu comentário, quer deixar a sua pergunta? Lembrando que nós seremos pontuados, então você que é contador, que será pontuado na nossa palestra de hoje, e irão receber o nosso material aí no e-mail de vocês. Pode falar, mestre, por favor. Eu acho que, assim, né, a ideia aqui do CBR, até como houve o convite, né, é atingir o público, né, geral. E quando a gente fala em obrigações acessórias, talvez não impacte para uma pessoa, mas para outra vai impactar. A gente tem outras alterações, né, quando a gente fala em tributário, né, tal das regras, regra Globe, né, o tal do Pilar 2 para a CSL, tem, e a gente acabou às vezes não comentando, até porque o impacto, né, ele não é impacto para, né, de uma forma geral, para todas as empresas. O que eu acho a dica que eu dei, olhar o LinkedIn, né, que acho que é um instrumento muito válido, né, é que sai alguma coisa, alguém vai colocar ali. Se você é da área tributária, as pessoas que você segue, né, obrigatoriamente, né, vai puxar automaticamente. Estar nas palestras do CBR, né? Sim, a gente tem o nosso comitê de assuntos tributários, que nós mandamos atualizações, vocês conseguem ficar antenados nas atualizações fiscais, a gente tem a lei do tributário em dia, onde vocês conseguem também receber as atualizações legais também sempre, e sempre temos também os nossos encontros. Esse mês tivemos 2 encontros, né? Tivemos o encontro da visão gestor com relação à reforma tributária, e a gente vai intensificar as discussões, os debates. Por quê? Porque nós, da área tributária, nós precisamos muito disso, dessa discussão, de comentar de que você fez na sua empresa, principalmente ano que vem, que a gente vai ter emissão das leis, onde nós vamos precisar discutir como é que você fez lá, e dar um insight, então isso é extremamente importante, e nós aqui do ICBR estamos focados e totalmente antenados na reforma tributária para deixar você, que é nosso associado, sabendo de tudo que está acontecendo, né? Se não começaram, né? Não. Vamos todos para a sala e falar, né? Vamos marcar reunião para iniciar esse projeto de tanto reforma como alterações para isso. Exato. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Quem tiver dúvida, vou passar a palavra ao nosso presidente, caso ele queira, né, fazer encerramento. Obrigada a vocês que dedicaram aí 1h30 do tempo de vocês para escutar aqui os nossos debates, os nossos insights. Eu aguardo vocês na nossa próxima discussão. Por favor, André, a palavra com você. Só vou agradecer também e dizer que é sempre um prazer ter essas reuniões do comitê, dos comitês de forma geral, né? Então, estamos aqui com o nosso diretor, Mário Shinzato, que é o chefe dos comitês. Queria lembrar a todos que nós temos outros comitês, né? Me lembra aí, Mário, por favor.
está com o Comitê do Setor Público, que pode discutir as implementações das IPSAS aqui no Brasil, o Comitê Tributário aqui com a Camila, e o Comitê de Sustentabilidade, que está para fazer uma palestra de inauguração agora em fevereiro de 2025. Então, temos grandes expectativas para 25 do nosso Instituto. Esse ano estamos fechando com quase 20 eventos online, mais pelo menos 2 grandes aí presenciais. E próximo ano já está planejado pelo menos esse volume também, pelo menos 20 eventos e bem muitas novidades por aí. Então, peço que acompanhe pelo www.cbr.com.br. Para quem não é associado ainda, se por acaso tem alguém que cometeu essa insandice de não se inscrever no nosso instituto, é www.cbr.com.br, repito aqui. Qualquer coisa, o Paulo está à disposição, que é de comunicação, mandar lá um e-mail para ele, comunicação@icbr.com.br. E, por favor, gente, esse instituto é de contadores, feito para contadores e por contadores. Todos aqui estão convidados a participar como ouvintes das palestras, mas também a trazer assuntos novos, compartilhar conosco experiências, escrever no nosso boletim, escrever na nossa revista científica. Temos aí diversos canais para nós, contadores, nos comunicarmos. Só antes da gente encerrar, eu quero trazer aqui a pergunta da Bruna, né? Alguns clientes me perguntam sobre a reforma tributária. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para cima, Bruna. Não tem. Alguns clientes me perguntam sobre a reforma tributária e querem saber se vai ser mais vantajoso para as empresas. Acredito que não. Dá para saber ainda, mas gostaria de saber a sua opinião. Bruna, a gente precisa fazer uma simulação, tá? Então, primeiro a gente tem que entender o quê? Qual que é o segmento? Por quê? Porque nós tínhamos situações em que não se tinha âmbito de tributação, não tinha incidência, nem no ICMS, nem no ISS. Por exemplo, locação. Não tinha fato gerador, nem na 16 e nem na 87. E agora vai pagar. O ponto principal que a gente tem que pensar é o seguinte: qual que é o percentual de recolhimento dessa empresa hoje? Quanto ele recolhe hoje? Somando ICMS, ISS, PIS/COFINS e ISS. Não temos ainda uma base especificada, uma alíquota especificada. A gente está ali entre 26,5% e 27,5%. É importante a gente fazer uma simulação, precisa entender se essa pessoa que te perguntou, se ela toma crédito, se não toma crédito, se ela é do Simples Nacional, ela vai poder optar por apurar a reforma tributária ou não apurar. Aí teremos um impacto competitivo. Se ela é do presumido, se ela já tem uma parcialidade de lucro ou não, uma vez que está na presunção. Então, a gente precisa entender alguns cenários. Via de regra, Bruna, vamos pagar mais. Por conta da possibilidade de crédito, por conta de situações que não estavam dentro do fato gerador, passam a estar no fato gerador, por conta de o crédito estar vinculado à liquidação financeira. Então, são situações que vão impactando na redução da carga. Mas precisamos calcular, né? Eu vou mandar para o Paulo, junto, para ele enviar para vocês, junto com o material das atualizações, um simulador, para que vocês possam fazer alguns testes, mas, volto a repetir, não temos ainda uma letra definida, Bruna, então por isso que ainda fica um pouco subjetivo trazer essa informação. Mas pega os dados que você tem dessa empresa que te questionou, coloca o nosso simulador, que nós vamos mandar para vocês, para que você possa ter uma visão mais estratégica e possa até orientar essa empresa, tá bom? Legal. Então, acho que era isso, né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Acredito que não. Obrigada, pessoal. Muitíssimo obrigada a todos. Tá bom, e até a próxima. Vamos abrir as câmeras aí para a gente tirar uma foto. Senão o Paulo ele vai brigar comigo. Todo evento ele fica aqui no nosso pé para conseguir as imagens e publicar lá no nosso site. É para incentivar outras pessoas a participarem. E, de novo, enquanto a gente vai abrindo as câmeras, de novo faço aqui um outro alerta. Quem quiser, ou o convite, quem tiver aí o seu espaço, seu escritório de contabilidade, quiser compartilhar conosco para que as reuniões aconteçam aí, que quiser
também chamar os clientes ou parceiros para participar desses eventos. Por favor, pode entrar, fica à vontade. Sim, só fazendo um adendo sobre isso que o André colocou, nós estamos aqui para fomentar a discussão, tá, pessoal? Então, isso é importante. Se vocês entenderem, professora, é claro, a gente tem uma questão de agenda que é importante, né? Temos aí alguns fatores, mas hoje no online ele permite algumas situações, então, caso você, professora, queremos discutir, porque a ideia aqui é essa, é nos juntar para discutir, trazer insights e tornar a nossa vida um pouquinho mais tranquila para o respaldo. Deixa eu ver como é que estão fazendo ali, deixa eu ver como é que estão fazendo, né, com tal situação, então fiquem à vontade também, partindo dessa questão que o André colocou. E vamos até lá, né? Exato. No estado, a gente vai tentar participar Exatamente. presencialmente. Nós vamos discutir, a gente adora discutir. Antes da gente entrar aqui, já estamos aqui no embate com o André, então a gente gosta disso. Agradecer o pessoal presencial aqui também, né? Que tem, É. acho que tem um canal sempre que pode Exato. ver presencialmente. É, Então, agradecer a todos também e é isso. todos que Tem mais acompanham. gente que sai, né? Coloca aí sua rostinho, professor. Como é que... Vamos lá, então. Tirou a foto. Cadê o Paulo? A Sibeli, que é a nossa câmera hoje. Tá aqui? Não, pode ver. Vocês filmaram. Aí. Todo mundo sorrindo, beleza. Aí. Sibeli, nossa fotógrafa oficial virtual. Tá certo. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, gente. Deus abençoe. Muito obrigada. Até breve. Obrigado.